Como é que funcionam as lâmpadas incandescentes? Primeiramente, devemos entender como é que elas surgem. Quem foi que inventou? Existem várias teorias que dizem que o inventor, o possível inventor disto é o Thomas Edison, mas na verdade não é isso. O que acontece é que o Thomas Edison foi a pessoa que mais se destacou pelo desenvolvimento dela. Na verdade, o inventor, a pessoa que deu a ideia inicial das lâmpadas incandescentes foi Humphrey Davy. O que é que ele fez? Ele simplesmente percebeu o seguinte. Pegando um fio condutor e um outro fio condutor, e no meio deles colocaram um dispositivo que possui uma grande quantidade de resistência, o que acontecia era o seguinte. Quando a corrente tentava fluir por este dispositivo que possui uma grande quantidade de resistência, a corrente não fluía com facilidade, fluía com dificuldade. E essa dificuldade do fluxo, essa maior quantidade de resistência neste dispositivo aqui, acabava provocando um aquecimento. O aquecimento acabava consistindo na temperatura alta e essa temperatura condicionava a existência da luz. E este filamento era normalmente feito de carbono e outros dispositivos afins. Só que, mesmo emitindo uma luz visível, aquela luz não durava por muito tempo. Logo, este filamento aqui acabava rompendo-se por conta de ser um material que não aguentava altas temperaturas. Então, depois disso, chegou o senhor Thomas Edison. O Thomas Edison disse que não. Ok, então, como podemos garantir que a alta temperatura não danifica o material? Qual é o material que poderíamos substituir aqui que seja muito mais melhor que este de carbono? E depois disso, o Thomas Edison chegou à conclusão de que o melhor a colocar aqui para poder substituir era um filamento de tungstênio. Como é que esse filamento funcionava? A corrente fluía e passava por este filamento, sim, mas este filamento já aguentava altas temperaturas. Então, quer dizer que este filamento aguentava ficar muito tempo com uma luz visível e uma luz um pouco mais intensa comparando com o filamento antigo. Então, qual era o problema aqui? Por conta do oxigênio que existe no ar, este filamento igualmente passava muito tempo, passava um tempinho, mas também queimava. O senhor Thomas Edison acabou descobrindo que, colocando este filamento a vácuo, ele funcionava por muito mais tempo ainda. Por quê? Porque já não havia a possibilidade de entrar oxigênio dentro deste filamento e assim este filamento funcionava sem nenhuma interferência externa. Mas agora, qual é o conceito por trás deste filamento aqui? Quando uma grande quantidade de corrente tenta passar por este filamento, a corrente não consegue passar com facilidade. Então, aquela dificuldade que a corrente tem de fluir, porque sabemos muito bem que isto vai funcionar simplesmente como uma resistência, e sabemos que dentro de uma resistência, basicamente, tem vários átomos lá que impossibilitam a passagem fluida de uma corrente. Então, quando a corrente tenta passar por este filamento, encontra vários obstáculos lá. Os elétrons que estavam a fluir acabam colidindo com estes átomos que lá dentro possuem. E assim, esta colisão acaba provocando este aquecimento do filamento e este aquecimento é tão intenso que o aquecimento acaba sendo convertido por luz visível. E é assim que surgiu o que nós conhecemos hoje como esta lâmpada incandescente, onde temos aqui o tal filamento de tungstênio, que é este que está aqui no interior. Estes dois aqui são condutores, onde um dos condutores está interligado com esta parte metálica externa e outra com essa outra parte de baixo aqui metálica, é aqui onde nós conectamos diretamente na nossa fonte, ok? E depois disso, o que acontece é o seguinte, por conta de uma grande corrente que flui por este fio aqui, esta corrente quando passa ou quando tenta passar por este filamento, acaba provocando este tal aquecimento. E esse aquecimento é tão intenso que acaba sendo convertido por luz visível. E como sabemos, o tungstênio, por ser um material muito mais resistente e por este filamento estar aqui em um ambiente a vácuo, ou pode ser a vácuo, ou pode ser colocado lá um tipo determinado de gás. Por isso aqui, para este nosso exemplo, temos um gás aqui no ambiente onde encontra-se o filamento, mas às vezes pode ser simplesmente vácuo. Então, por conta disto, acaba acontecendo que este filamento dura muito mais tempo e assim surge o que nós conhecemos hoje como a lâmpada incandescente, que nos ajudou bastante e que continua ajudando nos dias de hoje. Qual a desvantagem destas lâmpadas? Por que hoje em dia encontramos muito mais lâmpadas fluorescentes ou até mesmo lâmpadas a LED do que esta lâmpada incandescente? E que a desvantagem desta lâmpada é que por conta deste aquecimento e essa emissão de luz, acaba perdendo grande quantidade de energia ou grande quantidade de
potência nesse caso. Você precisava comprar energia constantemente, porque essas lâmpadas têm essa características de consumir muita energia e também emitir grande aquecimento. Por isso que com o tempo existiram as lâmpadas a LED e as lâmpadas fluorescentes, que assim são mais econômicas comparando com esta. Por isso que esta está meio que em extinção, entre aspas, mas ainda encontramos em vários lugares, mas dificilmente as pessoas adquirem isto para fins de uso residencial. Então, este é o conceito básico do funcionamento dessas lâmpadas. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até o próximo.